Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Guardando o coração em tempos de enfermidade e de morte. Chegamos na nossa última estação, a 12ª, e com certeza essa aqui é uma das mais confrontadoras. Aqui o John Flavel ele vai falar da necessidade de nós guardarmos o coração quando nós somos meio que avisados através de uma enfermidade que o nosso tempo aqui na Terra está acabando. A hora da morte de alguém, quando ela está sendo assolada por uma enfermidade, vai dizer muito sobre quem ela é e também sobre como está o seu coração. E isso, irmãos, é tão importante para um cristão como também o fato dele ter que se alimentar todos os dias. O pensamento que cada pessoa tem da morte vai dizer muito da confiança que ela tem em Deus e sobre também o que significa a morte para ela. O próprio John Flavel ele diz assim que o povo de Deus ele precisa morrer bem, da mesma forma que ele também deve ter vivido bem aqui na Terra. Certa vez foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas qual seria o maior medo que elas têm na vida. E o resultado dessa pesquisa colocou duas coisas no topo: velhice e morte. Foram as duas coisas que as pessoas têm mais medo e que relataram assim na pesquisa. Quando a pesquisa falava inclusive de velhice, claro que está o fato de alguns idosos serem abandonados por conta da sua idade, isso é o fato, e muitas pessoas têm medo disso, mas também o fato delas passarem por mais enfermidades nesse período da velhice, o que geralmente é natural. Então, isso significa que o ser humano ele tem muito medo da morte e também tem medo da enfermidade que pode talvez anteceder a sua morte. Para se guardar o coração na hora que a enfermidade vem e talvez saibamos que a morte está próxima, é preciso que nós entendamos algumas coisas muito importantes. A primeira coisa, a morte ela é inofensiva para o povo de Deus. Eu gosto da frase do Flavel que diz que os seus ramos da morte não têm nenhum espinho. Então por que você está com medo da morte? Se você fosse morrer nos seus pecados não perdoados, estivesse condenado ao inferno, aí sim você devia ficar apavorado. Mas se os seus pecados foram lavados, e se Cristo venceu a morte e te garante a vida eterna, por que nós devemos temer? A morte ela é inofensiva para aqueles que servem a Deus. Segunda coisa, não existe felicidade aqui nessa vida que se compare à felicidade de estarmos no céu com Deus. Quer você esteja pronto ou não para morrer, vai dizer o Flavel, certamente não há outra forma de completar a felicidade da sua alma. Irmãos, os puritanos do século XVII realmente estavam com o seu coração em Deus. E eles tinham uma ideia da morte muito diferente da nossa geração capitalista de hoje. Os olhos deles estavam na maior dádiva que o ser humano pode receber, a salvação dos seus pecados, o que é exatamente nós termos a vida eterna. Certa vez, eu fui buscar uma cristã com um amigo meu no aeroporto. Ela tinha vindo de uma cidade e quando ela entrou no carro, o meu amigo, brincando, perguntou a ela: "E aí, minha irmã, você teve muita turbulência no seu voo?" Ela disse: demais, bastante." E meu amigo completou: "E aí, se o avião caísse, você ia direto para o céu se encontrar com Jesus?" E ela: "Não, meu irmão, eu preciso casar antes." Para aquela irmã, talvez aqui na Terra, existe alguma felicidade que seja maior do que a vida eterna com Deus. Casamento é uma bênção, é lógico, mas a palavra de Deus nos diz que sempre é melhor nós estarmos no céu com Cristo do que aqui. 2 Coríntios capítulo 5, 6 e verso 8, o apóstolo Paulo diz que nós sabemos que enquanto estamos aqui no corpo, estamos ausentes do Senhor na sua plenitude, é isso que ele está querendo dizer. O versículo 8 diz que estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar para sempre com o Senhor. Não existe felicidade maior do que o céu. A nossa alma anseia por isso. Terceira coisa, às vezes Deus permite a morte dos seus filhos para livrá-los de um sofrimento maior aqui. O John Flavel ele vai até citar algumas pessoas que foram assim. Matusalém mesmo da Bíblia, Deus levou ele antes e livrou do dilúvio. Santo Agostinho, na história da igreja, morreu antes do ataque à sua cidade. Os apóstolos, talvez exceto o apóstolo João, eles morreram antes da segunda destruição de Jerusalém, não passaram por isso. Lutero morreu antes das guerras estourarem na Alemanha.
Isso significa que às vezes Deus pode estar te livrando de mais sofrimentos aqui, te levando para a glória divina. O próprio Salmo 116, ele diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E por último, qual é o seu plano de vida aqui na terra? A vida de um cristão deve ser cumprir o plano de Deus aqui. Fora isso, nós não temos com que nos preocupar. Existem pessoas que dizem até assim, eu não posso morrer agora porque eu tenho que deixar uma herança para os meus filhos. Apesar disso ser um sentimento bom, na verdade, talvez reflita a ansiedade do nosso coração. Ou você acha que se Deus levar você para a sua glória, Ele não vai cuidar da sua família? Nós temos que confiar em Deus. A morte e a enfermidade que nos leva para a morte não pode nos amedrontar. Porque Deus ele tem um tempo para a nossa estada aqui na terra. E só Ele sabe o dia e a hora. Claro que ninguém pode querer apressar esse tempo ou mesmo tentar retardar esse tempo. Muitas vezes a ideia da morte assola o ser humano porque ele não está seguro em Deus. E isso só vai trazer angústias para ele. Existem pessoas que ficam até em depressão só em pensar na hora da morte. Mas Deus convoca os seus filhos ao seguinte: a hora da morte, como o nosso tempo de vida aqui na terra, deve ser para a glória do Senhor. O John Flavel, ele diz assim, talvez você queira servir a Deus mais tempo aqui nesse mundo. E isso é até bom e louvável. Mas se não houver mais nada para você fazer aqui, por que não dizer, Senhor, estou pronto, eis-me aqui, faça-se comigo o que lhe parecer bem. A vida com Deus, a eternidade, é muito maior do que aquilo que nós vivemos aqui. Um pregador muito conhecido do século XX, pastor congregacional, Martyn Lloyd-Jones, ele deixou a medicina para ser pastor e por vários anos na Inglaterra escreveu muito material evangélico, principalmente criticando a teologia liberal que estava devastando o evangelho na Europa. Ele pregou o que seria talvez seu último sermão na Igreja Batista de Barcombe no dia 8 de junho de 1980. Depois disso ele ficou muito doente e estava numa situação muito difícil. 2 dias antes de morrer, em 1981, ele escreveu com a sua mão trêmula um bilhete à sua esposa e seus filhos. Não orem pedindo para que eu seja curado. Não me privem da glória de Deus. No domingo seguinte, dia 1º de março, exatamente 13 anos depois que ele pregou o seu último sermão lá em Westminster, ele morreu pacificamente enquanto dormia e entrou na glória para encontrar ao Deus a quem ele tanto amava. Os olhos de Martyn Lloyd-Jones estavam naquilo que é maior. E os meus olhos e os seus? Que possamos guardar o coração quando a enfermidade chegar e nos avisar que talvez a nossa estada aqui na terra depende somente do Senhor. A morte não deve ser o nosso medo, mas deve ser a passagem para o nosso encontro eterno com Deus. Que possamos assim guardar o nosso coração. Pai, eu venho te clamar nessa hora pela vida dos teus filhos e das tuas filhas, que talvez até dizem que são crentes, são cristãos, mas quando fala na palavra morte ou enfermidade que vai levar à morte, eles ficam desesperados. Eu te peço, meu Deus, que se a salvação não chegou aí, que o Senhor possa trabalhar na vida dele, para que ele possa realmente reconhecer que o sacrifício na cruz do Calvário foi a garantia da passagem para o céu. Eu te peço também que o Senhor visite aqueles que estão vendo ou ouvindo esse devocional e que estão numa enfermidade terrível, Senhor, sendo assolados, sendo provados. E talvez estão temerosos, tanto por conta da enfermidade, tanto como por conta da morte, que talvez seja uma realidade. Eu venho te pedir que elas possam também guardar o seu coração. E possam, meu Deus, não achar que a morte daquele que serve a Deus é algo que vai trazer prejuízos para a sua vida, mas que essa pessoa possa entender, assim também como todos nós, que a morte é somente essa separação que nós teremos aqui dessa vida na terra, mas essa separação que vai nos fazer encontrar de maneira plena com o Senhor para todo sempre.
Em nome de Jesus, é assim que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. E eu queria avisar a todos que você não possa perder o nosso próximo episódio, que será o último, com as implicações práticas de toda essa série maravilhosa, Guardando o Coração. Que Deus te abençoe.